Bom, meus amigos, neste vídeo eu gostaria de falar a respeito de uma igreja norte-americana chamada Word of Faith Fellowship, que na tradução livre pode ser Ministério Palavra de Fé ou Irmandade Palavra de Fé. Word of Faith Fellowship. A sede dessa igreja fica em Spindale, que é na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Foi fundada no ano de 1979. Por quem? Por Jane Whaley, que era uma professora de matemática, e o seu marido, um pastor, o pastor Sam Whaley. Sam Whaley, que era o marido, e Jane Whaley, fundaram a Word of Faith Fellowship. A igreja, uma igreja entre aspas, tem quase 2.000 membros aqui em solo brasileiro, de acordo com eles. Tem membros também em Gana, na África, na Suécia, na Escócia, em muitos lugares do mundo. Só na cidade de Spindale, que é a sede da igreja, existem mais de 700 congregados. Congregados é como eles chamam os membros. Não chamam de membros, chamam de congregados. A igreja é acusada de ser rígida demais. Por exemplo, os estudantes considerados rebeldes, entre aspas, eram isolados de outros estudantes. Aonde? Num grande barracão. E lá eles eram obrigados a ler a Bíblia ou a ouvir gritos em cima deles, gritos durante horas. As pessoas gritavam durante horas. Para o quê? Para expurgar os demônios. Além de o tempo todo verem e ouvirem vídeos sobre os ensinamentos de Jane Whaley. Olha que interessante, Jane Whaley. Como a igreja ela chegou no Brasil? Como foi, professor, que a igreja Word of Faith Fellowship chegou no Brasil? A igreja Word of Faith Fellowship chegou ao Brasil quando um missionário americano chamado John Martin aqui aportou no final dos anos de 1970, aqui no Brasil. O missionário John Martin casou-se com uma brasileira e ele serviu como pastor batista perto da cidade de Belo Horizonte. O missionário John Martin estava viajando de avião quando conheceu Sam Whaley e a sua esposa Jane Whaley dentro do avião. E isto levou a um relacionamento forte e muito duradouro, e criou raízes esse relacionamento. Nós vamos ver por quê. Jane e seu marido Sam, em companhia de alguns ministros que vieram de Spindale, lá em Carolina do Norte, visitaram a igreja do missionário John Martin, chamada, como era essa igreja chamada? Verbo Divino, era o nome da igreja do missionário John Martin. Tá? O Verbo Divino foi fundada por John Martin, como eu falei, em Belo Horizonte no ano de 1987. E aos poucos, americanos, Jane, Sam e alguns ministros de Spindale foram ganhando controle da igreja Verbo Divino. E o missionário John Martin fez parte desses pastores, desses pregadores da igreja. No ano de 2005, o missionário John Martin mudou sua igreja para São Joaquim de Bicas. Era uma pequena cidade, uma cidade de pequeno porte. E naquele mesmo ano, muitas famílias da igreja se mudaram para um grande terreno em Betim. Betim era uma pequena cidade adjacente. E tudo isso por influência e ordem da missionária e de seu marido Sam, da Jane e de Sam Whaley. Okay. Mas como que era a vida? As crianças tinham escola dentro do terreno da igreja. A propriedade é delimitada por uma cerca de 2,5 metros de altura, com arame farpado no seu topo.
Olha que interessante. Quando terminava a escola, as crianças voltavam para casa em um condomínio com guardas no portão desse condomínio, porque elas não podiam sair. Os pais tinham pouco contato com o mundo exterior, os pais também tinham pouco contato com a vida lá fora. Era do trabalho para a comunidade e da comunidade para o trabalho. Em 1988, os pastores evangélicos Solange Granieri e Juarez de Souza Oliveira e Solange Granieri abriram o Ministério Comunidade Rema na cidade de Franco da Rocha. Franco da Rocha é um subúrbio de São Paulo, vamos dizer. Os dois pastores, a Solange e o Juarez, conheceram Jane e seu marido Samuel em uma conferência religiosa na cidade de São Paulo, em meados dos anos de 1980. Conheceu os dois e começou uma amizade também sólida e duradoura. Então, a comunidade Rema passou a ser parte da World of Faith Fellowship. Que influência dessa mulher! No ano de 2009, quase 20 anos após a fundação do Ministério Verbo Divino, 20 anos após a fundação, que foi fundada, né, pelo pastor John Martin, aconteceu uma revolta de dezenas de membros. Eles se revoltaram em São Joaquim de Bicas. Houve a saída de 2 pastores da comunidade e esses pastores afirmaram, eles saíram da comunidade. Eles afirmaram que o pastor John Martin, com a Jane e seu marido Sam Whaley e alguns ministros que visitavam o Brasil, esses ministros periodicamente, estavam fazendo uma lavagem cerebral e assim podiam controlar seus agregados em benefício deles, do casal Whaley. O pastor John Martin questionaram ele. O pastor John Martin, questionado, disse que as regras disciplinares que eram aplicadas aos membros da igreja eram diretrizes e não proibições. Ele só falou isso. Eram, entre aspas, diretrizes e não proibições. O pastor Martin perdeu muitos membros por causa dos escândalos na televisão e outros meios midiáticos. Por causa disso, essa exposição da igreja e do que acontecia lá dentro, perdeu muitos membros. De 600 membros, ele contava com apenas 300. A filial da igreja lá em Franco da Rocha não teve a mesma disputa interna como aconteceu com a igreja de John Martin. Mas perderam também inúmeros membros por causa da exposição. Perderam os inúmeros membros. De acordo com os ex-membros que abandonaram a igreja, ex-membros, é calculado que o número de membros de Franco da Rocha caiu de 700 para 200 membros, ou agregados, hoje em dia. Como eram os cultos? Vamos entender um pouco os cultos. Bom, eles usavam a palavra, de acordo com a Jane Whaley. Eles não chamavam de Bíblia, era a palavra, de acordo com a Jane Whaley. Era uma adoração estática, entre aspas. Às vezes os membros pulam, outras vezes falam em línguas. Sempre cheio de muita adoração. E música, uma música no ambiente, uma música que permeava toda a adoração. Além de fortes orações que eles faziam muitas orações e fortes. Jane Whaley disse em certa ocasião, olha o que ela disse, abre aspas, Jane Whaley, olha o que ela disse. Deus nos libertou para sermos barulhentos. Os seguidores não celebram aniversários e feriados religiosos ou seculares. Não celebram o Natal nem a Páscoa, porque de acordo com as normas da igreja, são festas pagãs. Os membros que são chamados de congregados, como eu falei, são os congregados, não querem assistir televisão e filmes, ler jornais ou comer em restaurantes que servem bebidas alcoólicas. Os homens não podem deixar a barba crescer. É uma norma da comunidade. Os agregados, os seguidores, não podem fazer faculdade sem a permissão da Jane. E a Jane que escolhe o curso. E se eles fizerem, se for aceito eles fazerem faculdade, eles têm que fazer onde tiver outro membro
da congregação, porque vão ser vigiados. Vigiados para o quê? Para não quebrarem normas da comunidade. Devem ser monitorados, eles devem ser. É necessária a permissão de Jenny, como eu falei. Também é necessário a permissão da Jane Whaley, para comprar uma casa ou um carro. Vocês sabiam? Para você comprar uma casa ou um carro, só com a permissão da Jane Whaley. A Word of Faith é uma igreja protestante não denominacional e representa mais de 15 nacionalidades. Embora Jane Whaley não tivesse nenhum treinamento formal no ministério, ela foi descrita como uma oradora e líder convincente. Ela tem uma eloquência. Jane e seu marido Sam Whaley, no início de tudo, converteram a sua antiga churrascaria. Tinha uma churrascaria. Eles converteram essa antiga churrascaria em uma capela para iniciar as pregações da Word of Faith Fellowship. Isso foi um pequeno vídeo para vocês entenderem sobre essa seita. E ela vai celebrar o que ela faz. Pesquisem mais. Não tenham medo.